Olá, queridos e querida, tudo bem com você? Eu espero que você esteja na paz do Senhor Jesus Cristo. E é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor para você. E hoje o título dessa mensagem, ela está, sabe, eu posso dizer para vocês assim, cheia de poder, né? Cheia de poder do Senhor, porque quando se abre a palavra do Senhor, é Ele falando para conosco, né? E quem não me conhece, eu me chamo Elô. Eu me chamo Elô, o título do meu canal é Elô Mensagem, ok? E hoje o Espírito Santo, sabe, me acordou e eu senti o poder de Deus na vida para transmitir para vocês. E o título dessa mensagem, Vai que eu vou contigo. Quem é que fala assim? É o Senhor Jesus. Timidez. Timidez para falar do amor de Jesus. Timidez para você orar, né? Em local público, ou na igreja, ou na sua casa, com seus queridos. A timidez, muitas das vezes, meu querido, atrapalha a vida do cristão, né? Porque às vezes as pessoas que são tímidas para falar, elas querem às vezes falar, mas se sente envergonhada, muito envergonhada. E realmente isso é geral. A maioria, né, do cristão tem vergonha, né, de falar, de orar, né? Você sai, por exemplo, você sai em um lugar e tem uma pessoa sofrendo, você tem timidez para chegar perto dela para falar que Jesus a ama muito. Não é mesmo assim? Não é verdade? Isso já aconteceu muito comigo, meus queridos, muito comigo. Muitas das vezes eu estava num lugar e via uma pessoa chorando ou preocupada com alguma coisa e eu não tinha coragem, meus queridos, de chegar perto dela e falar que Jesus a ama muito. E eu me sentia mal com isso, muito mal, porque era uma oportunidade que Deus estava me dando, às vezes, para me falar do amor dele para aquela pessoa, e eu não, eu ficava assim, tímida. E isso por muito tempo, sabe? Eu ficava muito triste, muito mesmo, mas muito mesmo. E sempre estudando a palavra do Senhor, e o Senhor, o Espírito Santo do Senhor me mostrando as coisas, falando comigo que eu não devia ser assim, tão tímida, né? Porque existe um Deus que nos dá força, coragem, ânimo e vigor. Tem um Deus que ele está conosco. Ele envia o teu Espírito Santo, né, para nos fortalecer, para nos dar coragem. E aí, nessa noite, né, né, estudando a palavra do Senhor, eu abri, né, lá em Êxodo, né, e eu quero abrir a palavra do Senhor para vocês. Mas antes de abrir a palavra para falar, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Pai eterno, Pai maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória, Pai de vitória. Aqui estou, Senhor Deus. Mais uma vez, Senhor Deus, com a tua santa palavra ser aberta, Senhor, para os nossos queridos que estão ouvindo neste momento. Pedimos a presença do Espírito Santo conosco, para que sim, Ele fala nos meus lábios, Senhor Deus, para que corações que estão precisando ouvir falar, né, as coisas maravilhosas do Senhor, elas sejam tocadas. É em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Perdão. Então eu vou abrir aqui na palavra do Senhor, lá em Êxodo. Em Êxodo diz que o poder de Moisés para fazer milagres, né? E aqui vem falando de Moisés, quando Deus, né, fez o convite para Moisés resgatar o povo de Israel lá do Egito. Ele fez o convite, convidou Moisés. Mas nós sabemos que Moisés, ele era muito tímido. Uma pessoa que foi provavelmente fugida do Egito, porque o rei do Israel, o rei do Egito estava atrás dele, ele teve sempre dificuldade para falar. Sabe, queridos? Sempre ele teve dificuldade para falar. E ele saiu de lá fugido, né, da terra do Egito. Mas Deus fez esse convite para ele. Sabe por que Deus fez esse convite para ele, meus queridos? Sabe por quê? Olha só. Porque Deus ouvia todos os dias o clamor daquele povo, do povo de Israel que estava lá no Egito, como escravo, sofrendo,
né? E Deus foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo o clamor, o choro daquele povo. E Deus se compadeceu, porque Deus ama o ser humano de uma maneira incondicional. Deus nos ama, sabe, de uma maneira com amor, sabe, sem limite. E aí, meus queridos, e aconteceu que Moisés estava pastando lá com suas ovelhas e todo mundo sabe a história de Moisés, que, né, uma sarça, Deus falou sobre uma sarça ardente que estava começando a pegar fogo. E Deus fez o convite a Moisés. E Moisés, o que vocês acham? Moisés aceitou de imediato ou Moisés negou? Falou que não tinha capacidade nenhuma para resgatar o povo do Egito, né? Sabe, meus queridos, eu fico impressionada de ver muitas vezes, né, que Deus faz o convite para cada um de nós e nós temos aquela timidez de falar. Eu, por exemplo, tinha uma timidez terrível de falar diante de público. Nossa, eu me tremia toda. Não adianta me chamar para mim que eu não ia, sabe? Porque eu era tímida, porque eu não tinha coragem de falar e nem de orar na frente do púlpito. Eu sentia tão envergonhada, tanto que pedia para Deus, tanto que pedia para o Senhor Jesus que me dá coragem para me orar diante do púlpito, para me cantar, né? Para me falar do amor do Senhor para as pessoas que não te conhecem. Eu era tímida demais. Mas Deus, louvado seja o nome de Deus, Deus me libertou para a honra e glória deles. Amém? Então, continuando aqui. Vamos ler então Êxodo 4, no versículo 10. Moisés falando para o Senhor Jesus. Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, e nem antes e nem agora, né? Moisés falando para Jesus, que Jesus tinha feito convites para ele. E depois que começaste a falar comigo, quando começo, aí, você sabe o que ele falou? Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse para ele, Moisés, quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou faz com que fique cego? Sou eu, o Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe darei o que deves dizer. Gente, olha, depois de um convite tão carinhoso desse, um convite de proteção, né? Com certeza, Deus falou que enviaria, né, o Espírito Santo, que quem fala é o Espírito Santo por nós, não é mesmo? E aí, meus queridos, ele falou, vai, eu direi o que deves dizer. Aí isso foi para mim. Eu sempre, sabe, depois que eu li esse versículo para mim, nunca mais eu fiquei, sabe, assim, com timidez para falar. Sabe por quê? Porque ele falou, vai que eu estarei contigo, eu lhe darei boca para falar. Como negar um convite desse, meus queridos? Como negar um convite do Deus Todo-Poderoso? Não tem como. Não tem como você negar. Quando Deus fala com você, agora vá, que eu estarei contigo. E aí, há o que temer? Há o que temer da palavra de Deus para você, meus queridos? Há o que temer? Não há o que temer. É um convite especial que Deus está fazendo para você agora, nesse exato momento. Você que é tímida, você que não tem coragem de falar, você que não tem coragem de orar diante de público, né, do povo, da igreja, da sua igreja. Alguém que está sofrendo, teu vizinho, e você não tem coragem de ir lá transmitir a palavra, o próprio Deus está fazendo um convite para você. Vá, agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe darei o que deves dizer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, né? Ter o conforto de Deus quando Ele fala, vá. E hoje, dessa manhã, né? Com essa mensagem maravilhosa que o Senhor está falando para você hoje, então você vá. Vá que o Senhor estará contigo. Ele jamais vai te deixar você sozinha. Ele jamais vai te desamparar. Quando a palavra de Deus é verdadeira, quando não, a palavra de Deus é verdadeira e pura e eficaz. A palavra de Deus fala para você hoje. Não temorize, atemorize. Vá que Deus estará com você. Que Deus te abençoe, que Deus te dá coragem, força e ânimo para ir. Vai à frente,
para falar com quem você deseja falar há muito tempo e não tem coragem. A palavra de Deus diz: vá que eu estarei contigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força, coragem hoje e sempre. Esse foi a mensagem de hoje para você, querido, para você, querida, que teme ao Senhor e que não tem coragem de falar. E o Senhor vai na tua frente. Agora eu deixo a minha mensagem para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.